Olá, este é o Chão e Paz, o seu programa do bem. No programa de hoje, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, fala do sentido da pastoral do dízimo. Ainda no Chão e Paz, as ações dos voluntários nos trabalhos sociais da igreja e um curso de formação para salmistas. Um grupo de voluntários da paróquia Nossa Senhora dos Alagados mantém um curso de culinária para a comunidade. Este é um exemplo de como, através da ação em conjunto, é possível mudar a realidade social do entorno. O curso nutre sonhos e abre possibilidades de trabalho para as alunas. Vou fazer um bolo de formigueiro, mas confeitado, com recheio do flei. E vou fazer um bolo com papel de arroz com a foto da criança. Os professores do curso são os paroquianos de Nossa Senhora dos Alagados, que dividem com a comunidade o saber e a profissão que adquiriram ao longo da vida. O que me anima é saber que eu estou dando um pouco daquilo que eu recebi de graça para pessoas também que não têm uma certa condição e que têm o desejo de aprender, né? Para com isso eles ganhar um dinheirinho para ajudar na família. Você não tem medo da concorrência, não? Eu não. Não, porque eu vejo assim, o mundo é tão grande e tantas pessoas trabalham com isso e não falta trabalho. Todo mês, aqueles compromissos que eu faço, eu consigo pagar com esse dinheiro das encomendas. Então, eu vejo mesmo que é providência de Deus na minha vida. Então, por que não passar para outras pessoas? A cada encontro, uma receita é passada. São doces, salgados e bolos que viabilizam a realização de pequenas festas. Para comprar depois, bate tudo e aí a gente passa na peneira porque o tomate eu botei com o caroço. Aí fica aquele caroço do tomate e a pele. É por isso que a gente passa na peneira para poder não ficar. Aqui eu pude aprender a fazer salgados que eu não sabia, a coxinha, o sonho, o boliviano que eu gosto muito, a trouxinha de bacalhau é uma delícia que a professora fez. Então, eu sei que no meu aniversário do meu filho eu vou poder fazer, né, se precisar encomendar. Além de trabalhar, fazer meus pratos de casa ficarem mais gostosos, quero ganhar meu próprio dinheiro, né, para ajudar na renda de casa. Quem sabe um dia desses já vira até a dona do buffet? Com certeza. Com fé em Deus, quem sabe, né? Eu pretendo seguir, né, fazendo para aniversário e quem sabe com certeza um buffet, né? É muito bom, será muito bom. A atividade é aberta à comunidade, não há custo para os alunos e as aulas são sempre à tarde. O critério de seleção é a condição socioeconômica. A Arquidiocese de Salvador apresenta as diretrizes para a ação da pastoral do dízimo. O documento elaborado em conjunto com os agentes da pastoral é a formalização das ações que já estavam em andamento. O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, acompanhou todo o processo e nos fala do sentido da devolução do dízimo. Olá, Dom Murilo, nós estamos aqui para falar sobre o dízimo e novas diretrizes estão chegando para a Arquidiocese. Novas e ao mesmo tempo tradicionais, porque o trabalho que a Comissão de Dízimo fez foi pegar aquelas diretrizes que já estavam em andamento, que já fazem parte da nossa tradição pastoral, atualizá-las e motivar então a um novo estudo daquilo que deve orientar, porque o que nós queremos é que haja unidade em termos de algumas coisas, da forma do dízimo, palavras, expressões, e depois cada um na sua comunidade vai procurar motivar os seus fiéis a participarem do dízimo, que é uma prescrição bíblica e que é sem dúvida a melhor resposta para as necessidades da igreja. Uma coisa que eu acho importante e que às vezes a gente passa assim, sem perceber é o uso correto das expressões. Às vezes a gente trata 6 por meia dúzia, mas no caso do dízimo, falar devolver o dízimo faz toda a diferença. Faz, porque se eu falo assim, pagar o dízimo, parece que eu estou pagando a Deus, mas pagando o quê? Tudo vem de Deus, todos os dons, até a minha capacidade de trabalhar. Então eu estou oferecendo ao Senhor aquilo que Ele me dá. É um pouco como na missa. Na missa, quando o celebrante, em nome da comunidade, oferece a Deus o pão e o vinho, destaca bem,
estamos oferecendo pão e o vinho, fruto da terra e do trabalho humano, mas dons que vieram de ti, ó Pai. Então nós devolvemos ao Senhor uma parte daquilo que Ele nos deu, para dizer, olha Senhor, sou grato e quero que a minha igreja possa ter o necessário para atender os necessitados, para aquilo que for para o culto e também para pagar os funcionários de uma estrutura como é uma paróquia ou uma diocese. Agora, o dízimo a gente não pode dizer que é uma questão financeira, que é a contabilidade da igreja. Não, é uma pastoral em primeiro lugar. E pastoral, quando a gente fala a palavra pastoral, é o trabalho do pastor. E o dízimo, então, hoje é colocado ali ao lado de outras pastorais. E deve, é claro, atingir todas as pessoas de todas as pastorais. E tem que ser visto nesse aspecto. Se eu fosse ver apenas do aspecto econômico, empobreceria o dízimo, o esvaziaria. Mas como algo que é importante, porque eu tenho que pensar assim, nem todo mundo pode sair por aí fazendo caridade aos necessitados. Nem todo mundo pode trabalhar diretamente num seminário. Nem todo mundo pode trabalhar nos meios de comunicação. Mas pode-se dar para um fundo que depois vai procurar atingir tudo aquilo que são as necessidades da igreja. Então é algo eminentemente pastoral. Quer dizer, o objetivo é evangelização. O dízimo existe para evangelizar e para manter uma estrutura de evangelização. Se fosse apenas olhar do ponto de vista econômico, esvaziaria e seria muito pobre. Será que dá para a gente falar de dízimo para as crianças, pensando aí no contexto da catequese? Sim, se descobriu que realmente é importante criar uma mentalidade de dízimo já a partir da criança, a partir da catequese, que ela também pode colaborar, porque na medida que ela for percebendo que o que ela ganha é um dom, é um presente, sem falar da saúde, de ter uma família, então, na medida que ela colabora também já com a sua participação para a manutenção da comunidade, vai se criando nela a consciência, eu sou membro de uma comunidade, eu participo, eu tenho o direito de colaborar, o direito, facilmente a gente vê, às vezes o dízimo, outras coisas assim, como um peso, eu devo, não é que eu devo ter a alegria de poder dizer, eu participo da vida da minha comunidade com aquele que é o fruto do meu trabalho. Quer dizer, se essa consciência já for sendo formada nas crianças, adolescentes e jovens, quando o adulto, ele vai colaborar e sentir-se bem colaborando. E as bênçãos são inevitáveis da parte do Senhor. O Chão em Paz faz uma pausa, o intervalo é rápido e a gente volta já. Quando se vive em comunidade, a partilha é uma alegria e sinal de compromisso com todos. É com este sentido que os fiéis devolvem o dízimo para a igreja, como explica o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Às vezes eu penso o dízimo como um pai de família que gasta dinheiro com alimentação, com escola, com saúde do filho, mas nada disso pesa. No fundo é uma alegria. Ele já descobriu que aquilo é parte. Quer dizer, o fato de ele trabalhar para garantir o pão na mesa do filho dá uma satisfação. Puxa, ele está crescendo, ele está ficando assim inteligente, está estudando graças ao meu esforço. A mesma coisa deve ser o dízimo. A comunidade está melhorando, os pobres estão sendo atendidos, o culto está cada vez mais bonito, a igreja, olha que linda, nova. Quando eu entro numa igreja que está meio abandonada, que está tudo meio velho, eu penso, mas será que eles amam a Deus? E eu aprendi isso logo que fiquei padre, numa comunidade no interior de Taubaté, uma comunidade muito pobre, muito pobre. A igreja quase caindo em pedaços quando eu comecei a trabalhar lá, numa comunidade, uma capela bem do interior. Mas as casas das pessoas eram mais pobres ainda. E quando eles falaram que devíamos fazer um trabalho para renovar a igreja, torná-la mais bonita, eu disse, não, vamos primeiro melhorar a casa de vocês. Ficaram ofendidos, porque me disseram, não, Dom Murilo, a igreja é a nossa casa. Quer dizer, para eles, cuidar da igreja em primeiro lugar, era porque era a casa de Deus, e por ser a casa de Deus, era a casa de todos. Aí comecei a ser muito mais humilde nessas observações e valorizar mais o cuidado também com o prédio,
com tudo aquilo que é necessário para o culto. E aí também é fruto do dízimo esse trabalho. Dom Murilo, como é que a gente pode diferenciar o dízimo da coleta e da oferta que a gente faz na missa? Sim, a oferta ela acaba sendo diretamente para coisas do culto, das celebrações. O dízimo é para as várias dimensões, especialmente as 3 dimensões, porque a coleta, então, ela tem um objetivo mais limitado. É uma oferta, eu estou participando, e muitas vezes uma parte até são coletas dirigidas, como, por exemplo, a do óbolo de São Pedro, ou então em nível, ou das missões, para falar 2 em nível internacional, a campanha da fraternidade, que tem finalidades específicas. Dentro de uma diocese, às vezes se faz alguma coleta, olha, há uma situação de emergência em tal diocese, em tal parte do Brasil. Então, é sempre em vista de objetivos assim muito dirigidos, muito práticos. O dízimo tem já uma visão bem mais ampla, bem mais abrangente. Essa relação do dinheiro com a igreja, às vezes as pessoas ficam cheias de pudores. Como é que a gente pode ter uma relação saudável com o dinheiro? Eu penso que o que facilitou muito nas últimas décadas é que mais e mais a parte do dinheiro foi sendo administrada pela Comissão Econômica, que se formada por leigos. Então tirou esse peso do padre. Isso ajuda muito, porque senão fica aquela ideia, padre ligado a dinheiro. E os padres estão sempre mal de finanças, ao contrário, às vezes, de pessoas de outras igrejas que esbanjam o dinheiro, nós estamos sempre aí com limitação. Então eu penso que foi muito bom que esse trabalho mais e mais passasse para os leigos. Então eles assumem, eles administram, fazem os vários pagamentos e deixam o padre mais livre para aquele que é o serviço específico dele, evangelização, a parte sacramental, a dinamização da pastoral da comunidade. Porque nós somos limitados. E também nem todo padre entende de economia. E sempre na paróquia vai encontrar aqueles que entendem, que sabem administrar e fazem isso com muita facilidade e eu diria até com muito amor. Nesse processo de administração do dinheiro, é importante a prestação de contas, né? Ter esse retorno do que foi feito, para onde foram aqueles recursos. Sem dúvida. Na medida que o povo começa a perceber onde está aquele que é o fruto do seu trabalho, aquilo que ele ofereceu, ajuda mais. Eu, por exemplo, costumo em cada ordenação, que eu me lembro, às vezes me esqueço, quando há uma ordenação, especialmente sacerdotal, eu aproveito para agradecer os benfeitores que ajudaram aquele jovem a ser padre. Porque quando colaboraram com o dízimo, sabendo que uma parte é para a manutenção dos seminários, então aquela pessoa, sem saber, ajudou na formação daqueles que são padres. Só para citar uma das dimensões do dízimo. Então a prestação de contas, a transparência é essencial. Mais e mais as pessoas querem isso. Quando tudo é muito escondido, às vezes até feito com muita seriedade, com muita honestidade, mas sempre gera desconfiança. Quando ele é feito, olha, isso aqui, a coleta, o dinheiro, a oferta que vocês fizeram, olha aqui está, foi gasto nisso, naquilo, a pessoa se sente até muito mais motivada a participar. E o que a gente tem notado é que quando uma paróquia assume concretamente um trabalho social e de uma parte do dízimo, uma parte vai para essa parte, maior é a motivação do povo de participar com a sua colaboração no seu dízimo. No próximo bloco, você confere a última parte da entrevista com o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, sobre o sentido do dízimo. Aguarde, o intervalo é rápido e a gente volta já. O dízimo mantém o trabalho social, missionário e a conservação do templo. São 3 dimensões que viabilizam a existência da igreja, como explica o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. O senhor já falou um pouco sobre as dimensões do dízimo. Elas são 3, mas vamos falar assim pontualmente para todo mundo entender o que acontece, para onde vão os recursos do dízimo. Veja, o dízimo ele tem uma dimensão que é a manutenção da estrutura. Uma igreja tem o sacerdote que precisa se alimentar, precisa viver, ganha um salário muito humilde normalmente, tem funcionários, a cozinheira, secretárias, tem toda uma estrutura de pessoas conforme maior ou menor for o trabalho daquela paróquia.
Então, uma parte é todo para essa manutenção. Depois tem a parte da manutenção do próprio culto, a igreja, uma pintura, manutenção. Manutenção, hoje falta às vezes em nós essa ideia de que as nossas igrejas e casas paroquiais exigem uma manutenção constante para estar sempre em boas condições. Tem toda uma estrutura, tem as pastorais. Vamos dizer, você quer fazer um curso para formar catequistas para beneficiar as crianças e jovens daquela comunidade. Não é justo que a própria pessoa tenha que pagar esse curso. Então, é a comunidade que está oferecendo para aquele grupo de catequistas um curso para se formar bem. E assim, as várias pastorais, uma viagem para ir participar de um encontro diocesano, às vezes um encontro nacional. Então, é uma parte do dízimo vai para isso. E uma parte para a caridade, para as obras sociais, necessitados. E aí cada paróquia, sabe, alguns para compra de cestas básicas, para ajudar um hospital que está na comunidade. E aí cada comunidade é livre para escolher quais serão as suas ações sociais. Também tem um compromisso da paróquia com a arquidiocese, com a estrutura como um todo, para ajudar a manter e a administrar, funcionar a própria igreja, né? Sim, quer dizer, assim como o fiel dá o dízimo para a paróquia dá o dízimo para a diocese, 10%. E com esse dinheiro que vem das paróquias é que a gente mantém a estrutura. Temos, por exemplo, uma cúria diocesana. E quem que vai manter essa estrutura que está a serviço das comunidades? Então, essa parte que vai para a diocese é para manter a estrutura diocesana. E não tem aquela história que muita gente diz, a igreja manda dinheiro para o Vaticano. Não, as únicas ofertas que vão para o Vaticano é a coleta de 29 de junho, ou que é o primeiro domingo, dia de São Pedro e São Paulo, que é para o Papa, para suas obras caritativas. Porque o Papa também, quando tem um problema na África, ele quer ajudar, um problema lá no terremoto, ele é geralmente o primeiro a mandar alguma oferta, e pode mandar por causa desta coleta, desse óbolo de São Pedro. Depois, a segunda coleta é missões. Nós temos muito trabalho missionário em países pobres, como Ásia, África. Então, o dinheiro da coleta vai também para Roma, para as necessidades missionárias da igreja. E então é isso, então não tem essa história de dizer que vai o dinheiro, não vai, o dinheiro é administrado aqui. Bom, quem trabalha numa paróquia sabe muito bem, as coletas vai além do 10% que vai para a diocese, o resto é tudo aplicado na própria comunidade local. Agora, Dom Murilo, tem um valor específico do dízimo? Que medida a gente deve ter para devolver o dízimo? Dízimo é 10ª parte, mas se estabeleceu aquilo que São Paulo fala, cada um dê segundo a inspiração do seu próprio coração. Então, eu diria assim, o dízimo, a 10ª parte é o ideal, mas nós não estabelecemos, tem que ser disso, daquilo, porque se aquela colaboração não for dada com boa vontade e com consciência, perde-se o espírito desta doação, desse dízimo dado à comunidade. Então, se estabelece, olha, que a pessoa veja, dentro daquilo que eu ganho, posso dar o dízimo, quanto eu vou dar, e aí vai depender da generosidade de cada coração. Dom Murilo, o senhor me permita, mas por esses dias me aconteceu um episódio que eu acho que vale como referência também para o dízimo. O meu pneu furou e eu tive que levar do borracheiro, chegando lá o serviço era simples e ele não quis me cobrar, não estabeleceu um valor. E disse, a senhora me dá aí o que a senhora achar que é justo. Eu falei assim, poxa, qual é o preço da minha tranquilidade de não ficar com o pneu furado na rua? O dízimo tem um pouco disso também, né? Qual é o quanto eu posso, né? Quanto eu posso colaborar, porque sabendo que é um dinheiro, que eu diria assim, mais do que dinheiro, uma doação, um gesto que será abençoado por Deus. E uma coisa que eu tenho aprendido na vida, quando a gente é generoso com o Senhor, Ele é generoso conosco, Ele nunca se deixa vencer em generosidade. E quem oferece o dízimo já há mais tempo, regularmente, já fez essa experiência. Deus abençoa aquele que dá com alegria, aquele que se oferece com alegria, aquele que participa. Porque, é claro, Deus não quer ficar atrás em generosidade. Se eu dou por amor a Ele, com generosidade, com consciência, como é que Ele vai me deixar passar necessidade? Ok, Dom Murilo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco.
E faço votos que cresça essa consciência nesse mês de julho aqui nosso, aqui em Diocese, a consciência disso, de que é um direito que o cristão tem de participar com aquele que é o fruto do seu trabalho, do seu esforço, do seu suor, para a manutenção da igreja que o acolheu no batismo. Para cantar os salmos nas celebrações, é preciso ter mais do que uma boa voz. É necessário entender de liturgia e saber que este é um serviço em favor da comunidade. Para ajudar os que se dedicam a este ministério, a Pastoral de Comunicação ministra o curso Aprendendo a Cantar Salmo. O desejo de fazer um serviço pastoral bem feito é o que reuniu este grupo de pessoas e as trouxe para a sala de aula. Céu azul e luz, todo som. Conhecer, amanhecer, viver. Conhecer, amanhecer, viver. Eli é salmista em 3 paróquias da Arquidiocese, mas ainda faltava conhecimento musical para o pleno exercício da função. Vamos dizer assim, já tinha alguma experiência de cantar salmo, mas não achando que estava cantando certo, né? Eu conversando e vi no jornal, eu digo, poxa, eu vou dar uma ligada para ver. Esta é a primeira edição do curso Aprenda a Cantar Salmos, promovido pela Pastoral de Comunicação. A formação é composta de 4 encontros, onde os alunos aprendem melodias tradicionais e também são animados a usarem a criatividade. Cantar o salmo, né? E aí me aperfeiçoar, ver coisas novas. Hoje realmente a gente teve que criar uma melodia que eu não imaginava que poderia fazer isso, né? E o professor é maravilhoso, entendeu? Muito calmo e eu estou gostando. O professor é José Filho, formado pela Universidade Católica do Salvador. Ele usa dinâmicas e muitas atividades práticas para despertar a musicalidade dos alunos. Então, o curso de Salmos, ele tem assim uma proposta interessante, que é de ensinar não somente técnica na questão do se cantar o salmo, se cantar bem, se cantar com beleza. A espiritualidade e a adequação musical do salmo também é um dos pontos da formação. Existem ritmos que você pode utilizar. Samba, reggae, axé, nada disso no salmo, pagode, não dá para ser, mas uma baladinha, uma coisa mais animada. E também ter o cuidado de que cada salmo ele traz uma proposta, então se o salmo for penitencial, uma coisa mais contrita, se o salmo for festivo, algo mais alegre, claro, você vai adaptar sempre o ritmo dentro da sobriedade. Ele pode ser alegre, mas sempre sóbrio. Devido à procura e interesse, novas turmas serão abertas e já está prevista a criação de uma segunda etapa. Realmente o curso está sendo maravilhoso, vou sair aqui, já vou me inscrever para a segunda etapa. E com esse curso, eu estou achando que vou cantar melhor do que eu cantava. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. O programa de hoje fica por aqui, mas durante a semana você pode entrar em contato através do e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br. Se quiser rever o programa, é só acessar o portal www.arquidiocesesalvador.org.br. Para você, uma bonita semana, fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.